Boa tarde, bem-vindos à mais recente sessão do Cyber and Cloud Expo. Teremos agora como tema segurança, encriptação e privacidade, riscos e desafios para o cidadão. Para este tema teremos três oradores, que serão um painel com Jorge Pinto, presidente da AP2SI, Bárbara Vieira, principal Security Engineer da TomTom, e Gonçalo Hermenegildo, Innovation and Research Manager na AET Europa. Sejam bem-vindos. Obrigado uma vez mais por terem aceitado o convite do Cyber and Cloud Expo. Terão agora a apresentação e vou sair, estarei aqui no back para alguma ajuda que seja necessária. Boa apresentação a todos. Obrigado, Nicolau. Já agora uma pequena correção. O Gonçalo assumiu um novo desafio agora, portanto é o Information Security Officer na Locker. Parabéns, Gonçalo, que isto é muito recente. E quero agradecer aos dois, Bárbara e Gonçalo, por estarem presentes neste painel. Vamos falar um bocadinho sobre estes temas da encriptação, que isto, desde que nós discutimos o painel com a organização do Cyber Cloud e da Cyber and Cloud Expo, já tivemos bastantes movimentações em todo o mundo, até inclusivamente, e portanto isto está a ganhar uma dinâmica bastante interessante. Portanto, nós desde que falámos nisto, já tivemos algumas situações políticas, inclusivamente. Já tivemos uma carta aberta originada por organizações portuguesas, como o ISOC, o chapter português do ISOC, a própria APDSI, a D3, Proteção dos Direitos Digitais, a Defesa dos Direitos Digitais, e à qual, por exemplo, a AP2SI também apoiou esta iniciativa, portanto, uma carta aberta pela utilização de criptografia livre, de alguma forma. Portanto, uma das discussões que nós temos estado a ver nos últimos tempos tem muito a ver com a necessidade das forças de segurança quererem aceder ou terem necessidade de aceder a dados e que cada vez são mais criptografados, porque, enfim, estamos a funcionar em cima de toda uma sociedade digital e sem a criptografia isto não funciona. Faz sentido nós falarmos em adaptar os algoritmos existentes e os mecanismos existentes para que de alguma forma consigamos ter aquela lógica que tínhamos, enfim, antigamente, de podermos ver o que se passa ou ouvir o que se passa nas comunicações? Bárbara, faz sentido isto para ti? Obrigada pelo convite, Jorge, em primeiro lugar. Para mim, não, porque o objetivo da criptografia e dos algoritmos criptográficos ao longo do tempo foi sempre proteger a comunicação, os dados que estavam a ser transmitidos ou guardados em algum lugar. Ao tentar mudar esses algoritmos de maneira a que nós permitamos que uma entidade externa consiga inspecionar o que se passa dentro das comunicações, nós estamos a criar vectores não só que favorecem essa entidade, não é? Seja o governo, seja a força de segurança, seja quem for, mas também hackers que podem utilizar esse tipo de backdoors com más intenções. Não é? Ok, sim, isso faz sentido, não é? Portanto, nós, ao estarmos a criar mais portas, estamos também a dar a possibilidade de mais pessoas poderem aceder a essas portas. Não é? Gonçalo, tu que também tens trabalhado em criptografia, tal como a Bárbara, nos últimos largos anos, nós já falámos sobre isto, quer dizer, tecnologicamente, e como a Bárbara estava a dizer, poderão haver algumas possibilidades, mas qual seria o impacto para o cidadão? O impacto, aliás, obrigado antes até pelo convite e pela oportunidade de debatermos estes assuntos. De base, o grande e o maior impacto que eu vejo é a quebra da confiança, não é? Todos estes mecanismos, todas estas tecnologias vêm já sendo desenvolvidas ao longo do tempo e implicam, acima de tudo, confiança. Se houver uma quebra de confiança, vamos pôr tudo em causa. Vamos pôr em causa as transações da internet, as transações bancárias,
toda a segurança poderá ser posta em causa, porque se hoje, como a Bárbara dizia, abrimos a porta a alguém superior no Estado que nos possa monitorizar, amanhã o Estado pode mudar e vamos ficar expostos. Portanto, a quebra de confiança é, no meu ponto de vista, o maior problema. Depois tem também o que ela dizia, a Bárbara, expormos a superfície de ataque vai ser muito maior e, portanto, vamos ter mais problemas, certamente. Essa questão, a questão que tu referes também, a questão dos Estados, é uma questão importante, não é? Porque cada país vê estas questões de uma forma diferente. Nós estamos na União Europeia, temos o RGPD, temos uma certa cultura de defesa dos direitos humanos. No entanto, mesmo esta cultura, mesmo os países que têm esta cultura de defesa dos direitos humanos, quando confrontados com situações que colocam em causa os seus interesses económicos e sociais, também têm, enfim, as suas próprias forças de inteligência e de serviços secretos e afins. E, portanto, cada país ver isto de forma diferente também, assim, de repente, dá-me a ideia que nós, nos próximos tempos, não vamos chegar assim a nenhum consenso. O que é que vocês acham? Portanto, de haver aqui uma forma global de olhar para este tema da encriptação e da privacidade e dos direitos humanos? Eu não sei se o Gonçalo quer falar primeiro ou não. Posso, força tu, Bárbara. Não, eu acho que realmente o facto de nós olharmos para o que é a privacidade de forma diferente faz com que não seja... eu acho que até é possível que consigamos implementar segurança de uma maneira standard para todos nós. E eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma amiga que é chinesa e ela veio para cá há 5, 6 anos atrás. E há 5, 6 anos atrás começou a ser muito mais evidente a preocupação com a proteção de dados, por causa de GDPR, RGPD. E eu, na altura, perguntei, e ela contava sempre muitas histórias sobre como é que o governo monitorizava as pessoas e houve muitas histórias sobre o que é que o governo chinês, por exemplo, faz nas conversas do WeChat, que é o chat principal na China, não é? E como eles controlam e filtram a informação. E na maneira de ver dela, isto era uma coisa que ela aceitava e achava até uma coisa benéfica para o cidadão chinês. Porquê? Porque existia uma confiança do cidadão no governo. E agora nós não vamos tentar discutir se isto faz sentido ou não, porque cada país é um país. Certo. Mas, por exemplo, na Europa, e mesmo se nós considerarmos agora os Estados Unidos, não é? e o resto do mundo, isto faz muito pouco sentido, porque nós temos uma noção de privacidade completamente diferente. Para nós é inaceitável que uma terceira parte, uma entidade, um governo, inspecione todas as nossas comunicações, não é? E tentar implementar sistemas que nós, como o Gonçalo estava a dizer, nós utilizamos sistemas de criptografia para proteger a comunicação de dados bancários e pagamentos e essas coisas todas. E todo mundo tem que funcionar de uma maneira síncrona, certo? Senão eu não consigo fazer pagamentos daqui para a China ou daqui para os Estados Unidos. Portanto, se nós tentarmos implementar algoritmos criptográficos que capturem a noção de privacidade de cada país, torna-se um bocado impossível, porque nós não vamos conseguir comunicar no final, não é? Gonçalo. Também concordo. Idealmente, o que tu dizias era se deveria haver sincronismo entre todos os países. Idealmente sim, e seria o melhor dos mundos, mas se esse sincronismo for para cortar direito à privacidade, se for para cortar liberdade, ainda que por uma causa ou outra mais ou menos justa, como casos de pedofilia, como casos similares, pode fazer todo sentido essa quebra existir. Se mesmo que seja... Primeiro, eu acho que é impossível todo o mundo ou todos os países chegarem a um acordo global sobre isso, porque há muitas diferenças entre China, Estados Unidos, Europa,
Portanto, há muitas diferenças. Mas mesmo que isso fosse possível, estar a quebrar essa confiança com o utilizador final é sempre arriscado e vai nos deixar sempre expostos a outro tipo de ataques, como o conluio, a coação, a força bruta sobre o cidadão. Portanto, privacidade e liberdade devem tentar ser garantidas, até porque são uma base essencial e são o que nos distingue de outros seres, eu diria. Sim, e esse é um tema que referes que é bastante interessante, porque nós hoje em dia há dois temas interessantes daquilo que eu estava a ouvir. Uma delas é a questão da privacidade ser, de alguma forma, uma questão também cultural. Não é? E, inclusivamente, nós, por exemplo, aqui em Portugal, a noção de privacidade que uma faixa etária acima dos 40 tem é completamente diferente, por exemplo, de uma faixa etária abaixo dos 20, hoje em dia. Não é? Portanto, a tecnologia faz totalmente parte do nosso dia-a-dia. E, portanto, esse é um tema engraçado. Outro tema que também estávamos aqui a falar é enfim, da proteção do indivíduo, e porque nós, por exemplo, trabalhamos na área de cibersegurança, estamos um pouco mais alerta para estes temas, mas existem situações em que o direito à privacidade é essencial. Não é? Por exemplo, no jornalismo, os jornalistas defendem as suas fontes. Não é? Portanto, nós, sem o direito à privacidade e sem a utilização, por exemplo, da encriptação, não conseguimos ter jornalismo, basicamente, porque, enfim, pelo menos sobre temas mais fraturantes, se calhar sobre investigações que são feitas. Outro tema também que me parece interessante é a questão dos ativistas políticos ou dos ativistas de direitos humanos, por exemplo, ou até, inclusivamente, enfim, a própria orientação política das pessoas. Se nós tivermos este tipo de mecanismos, como o Gonçalo estava há pouco a dizer, não é? Muda-se o governo, muda-se a orientação política do país, mas as ferramentas continuam. A tecnologia continua. Gonçalo, focaste aí a questão da pedofilia. Nós tivemos também nos últimos tempos uma discussão interessante a nível tecnológico sobre a possibilidade da Apple instalar nos nossos dispositivos, ou ter um mecanismo nos nossos dispositivos para verificar se as imagens que lá temos são, enfim, relacionadas com sexualidade infantil, com pedofilia. Isto é algo que... Isto faz sentido para vocês? Portanto, as empresas terem este tipo de ferramentas, porque inclusivamente a União Europeia fez algumas alterações agora recentemente também para, enfim, descontrair um pouco mais os tópicos do RGPD, que garantem a confidencialidade nas comunicações para que empresas como a Apple ou o Facebook pudessem fazer isto. Está aqui a faltar alguma coisa? O envolvimento, se calhar, do cidadão, por exemplo? O que é que acham? O que é que faz sentido este tipo de ferramentas? Tecnologicamente, conseguimos assegurar a privacidade das pessoas? Gonçalo, vai lá tu. Pode começar tu. Eu tenho muitas coisas para dizer. Faz sempre sentido olhar para casos pontuais e vermos que podem ser resolvidos. Agora, tentar resolver questões tão sensíveis com quebras continua a não fazer sentido. E haver empresas grandes que podem utilizar os mecanismos que quiserem sem a mínima das auditorias por parte dos cidadãos e dos seus utilizadores, e os utilizadores acabarem por ser forçados, porque essas opções são-lhe impingidas sem haver o mínimo de aceitação, é possível, ou não quero esta funcionalidade, quero só as restantes. Isso não deveria ser permitido, porque conduz-nos a ficarmos na mão, nem sabemos de quem. São empresas grandes que atuam como querem e, portanto, isso é sempre muito complicado a ver quem possa ter esse poder de analisar todos os nossos dados e eventualmente até colocar-nos em perigo, porque quando a privacidade, quando se coloca, as pessoas dizem sempre, não tenho nada a esconder, mas todas as pessoas têm sempre alguma coisa a esconder, há sempre alguma coisa, ou melhor, as pessoas têm até o direito de haver alguma coisa que não são obrigadas a publicar ou que não, portanto, têm o direito de estar
privadas. E se essas empresas atacam e nos forçam a quebrar isso não está muito correto. Eu concordo com o Gonçalo, mas tenho umas coisas a acrescentar, principalmente na história da Apple. Pelo que eu percebi, a Apple está um bocado atrás na corrida de ajudar as instituições governamentais a detectar pornografia infantil ou abuso de qualquer tipo de abuso, certo? E então acho que esta história da Apple ter a intenção da Apple no início é uma boa intenção, a intenção da Apple de tentar detectar pornografia infantil nos telemóveis que vende ou nos produtos que vende. A intenção por trás que está por trás faz todo sentido. Agora, a maneira como eles implementaram aquilo dá a sensação que foi um bocado, ou foi de propósito, no sentido em que, ok, eu vou introduzir uma implementação criptográfica que, além de permitir verificar se alguém tem pornografia infantil, permite verificar outro tipo de coisas. Porque quando a gente implementa uma solução criptográfica que permite fazer determinada coisa, não é? Ela também muitas vezes permite fazer outras coisas. Portanto, neste contexto, não é, da Apple, é possível detectar imagens de pornografia infantil que existem e há ali um monte de discussões sobre se realmente a implementação da Apple faz algum sentido e é realmente efetiva e faz... como é que se diz? Implementa a funcionalidade desejada, ou se dá para outras coisas, não é? Que é, por exemplo, se o governo quiser saber que tipo de imagens é que eu tenho, não é? Independentemente de elas serem relativas à pornografia infantil ou não, também é possível verificar outro tipo de coisas, não é? E toda esta história da Apple levantou tantas questões que eu acho que eles nem sequer fizeram a release da funcionalidade no novo iOS que eles disseram que iam fazer. Eu acho que nem sequer está disponível ainda. Não. E uma das razões deve ter sido também pelo facto de não ser possível fazer opt-out. Portanto, eu como utilizador, que comprei um dispositivo da Apple e investi montes de dinheiro naquele dispositivo, não posso, por exemplo, de acordo com a lei da Comunidade Europeia, o GDPR, eu não posso dizer que não quero essa funcionalidade. E ali há muitas questões que se levantam, não é? Que é que nós estamos a fazer? Será que estamos, como profissionais de segurança, que estamos a tentar melhorar o mundo e ver como é e prevenir determinados abusos? Será que nós estamos a implementar algoritmos que permitam garantir a privacidade do utilizador, ou será que estamos a implementar algoritmos que deem uma falsa confiança ao utilizador de que nós estamos a implementar a privacidade dele? Certo. Sim, e aliás, o Gonçalo tocou aqui num ponto muito interessante, que é a questão também que o Edward Snowden também já tinha levantado, que é o facto de eu não ter nada a esconder não quer dizer que esteja confortável com alguém sempre a olhar para o que estou a fazer. E, portanto, uma parte da condição de ser humano é termos coisas que não sentimos necessidade de estar a partilhar constantemente com toda a gente tudo. E, portanto, nós somos seletivos com aquilo que queremos partilhar. E esta é muito importante, não é? Isto faz parte daquilo que é ser uma pessoa. Relativamente a esse tema também da Apple, nós temos, por exemplo, temos outras situações que poderiam ser uma perversão depois, por exemplo, o caso do Signal. Portanto, nós vemos o Signal orgulha-se de mostrar os mandatos que os tribunais lhes mandam para eles fornecerem informação e eles orgulham-se de mostrar isso na internet e dizer nós fornecemos toda a informação que tínhamos, que era o número de telefone e a hora que fez login. Não temos mais nada. E, portanto, estas questões também de o poder político ou o decisor político
obrigar as organizações a terem este tipo de mecanismos, iria perverter, por exemplo, a lógica do Signal, de não ter dados, para os obrigar a ter dados para poder fornecer a um tribunal, ou poderem ser, enfim, vistos. E, portanto, estas Jorge, vinha coisas... só interromper um bocado, só para acrescentar aqui mais um tema que vamos tendo aqui, no chat e complementar, que da Silvana Chagas, é mais prático, e ela está a gostar bastante desta reflexão, bons pontos que estão a tocar, nomeadamente a Bárbara, e ela deixou aqui umas questões que eu se calhar vou introduzindo aqui para a plateia, para também iremos falar aqui no painel. Seguindo este tema, ela perguntou: não posso ter no meu portátil as fotos dos meus bebés? A tal questão que eventualmente também terão. E outra, que, para continuar, como garantir que isto, nomeadamente a questão da Apple e toda a questão da segurança, como garantir que isto será apenas uma questão de pedofilia, uma questão apenas para questões de pedofilia? Ou seja, como é que a pessoa consegue garantir isto? Certo. Eu posso agarrar? Assim, eu vou apresentar, sim. Força. Silvana, obrigado. É claro que, obviamente, nós não esperamos deixar de ser possível ter fotografias das crianças, ou, enfim, seja dos nossos bebés, seja dos nossos sobrinhos, seja de quem for. Mas esse foca um tema engraçado, que eu depois também vou pedir a vossa opinião, que é, tudo isto depois está suportado em algoritmos, por exemplo, de inteligência artificial, de detecção de imagens e afins. E quando este algoritmo falha, o que é que acontece? Portanto, mandamos uma mensagem à polícia. É isso que eu acho que está sobre a alta discussão no contexto da Apple, porque a maneira como eles implementaram a detecção de imagens de pedofilia utiliza uma função criptográfica, ou que eles chamam criptográfica, que não é conhecida. A Apple implementou o seu algoritmo, o que é contraproducente. Quem implementa criptografia hoje em dia sabe que toda a criptografia deve ser pública e testada, e enfim. E este algoritmo que a Apple tem, alguém teve o trabalho de fazer reverse engineering do algoritmo, porque era muito engraçado, e detectaram que realmente podem detectar colisões em imagens que não são de pedofilia, não é? E de outras coisas. Portanto, realmente depois levanta-se esse tipo de questões, não é? Que é, ok, então como é que nós vamos gerir esta informação toda, e quando é que nós vamos ser sinalizados? Se eu tenho no telemóvel fotografias do meu filho ou da minha filha, como é que isto vai ser sinalizado? E este tipo de questões está-se a debater tanto, que eu acho que essa é uma das razões pelas quais a Apple não fez release da funcionalidade. Sim, Gonçalo, a segunda pergunta da Silvana vinha completamente ao encontro daquilo que estavas a dizer, não é? Disto. Sim. Lá está. Essa dificuldade até da própria Apple em implementar algo eficaz e que o utilizador aceite demonstra bem o nível de dificuldade que temos quando queremos alterar e adulterar mecanismos criptográficos e utilizá-los com o fundamento errado. Sim. E uma pergunta final, antes de abrirmos às perguntas da audiência. Esta discussão é focada no utilizador. Não é? Portanto, nós trabalhamos nesta área da cibersegurança, temos, ou pelo menos eu gosto de pensar que temos conhecimentos sobre estes temas para estarmos a discutir isto, mas e os restantes utilizadores, portanto, aqueles que são apenas utilizadores de tecnologia, vocês sentem, não só em Portugal, mas também noutros países a nível global, as pessoas estão preparadas para participar numa discussão política sobre isto? Eu diria que não é? As pessoas normalmente não estão preparadas para entrar numa discussão sobre impostos ou sobre direitos ordenados mínimos, ou até podem estar preparadas, mas por norma não se dão esse trabalho em coisas tão básicas que as afetam muito mais até diariamente. Portanto, para debater e para pensar em questões de segurança de informação, de privacidade, de criptografia, de encriptação, acho que estarão muito menos preparadas. Há uma falta de awareness comum e genérico em toda a área de tecnologia,
nesta específica, ainda há mais. Vai começando a ser alicerçada e levantada a necessidade de promover e de trabalhar nessas áreas, mas estamos ainda muito longe, obviamente sempre a trabalhar e sempre a evoluir, mas ainda muito longe do ideal, eu diria. Eu concordo, mas eu concordo. No geral, eu acho que nós estamos, não há awareness suficiente sobre a privacidade. O comum utilizador dos serviços de internet ou redes sociais e afins nota-se perfeitamente que não tem muita noção do que é a privacidade e como manter a privacidade, não é? Mas também uma das coisas que eu acho que foi uma coisa muito boa que aconteceu em Portugal foi quando o Instituto Nacional de Estatística, com os censos, foi como é que se diz? Foi mandado parar de processar os dados e de fazer coleção de dados por causa da ordem do DPA em Portugal, e eu acho que isso demonstrou uma maturidade que não se vê ou não se vê tanto em outros países. Eu acho que é verdade que, no geral, o utilizador comum não está preparado para discutir este tipo de questões de privacidade, mas eu acho que há uma crescente consciencialização, também por parte das autoridades, em como determinados tipos de serviços podem prejudicar a privacidade geral dos utilizadores. E eu acho que isso, o que aconteceu em junho, julho, eu já não sei, quando houve a coleção de dados para censos, para mim foi uma coisa muito boa. Eu acho que aí Portugal demonstrou uma maturidade que eu ainda não vi dos outros DPAs a nível europeu. Sim, nesse aspecto há que enaltecer que a Comissão Nacional de Proteção de Dados faz um trabalho, na minha ótica, excelente. Obviamente, parco porque os recursos vão de ser escassos, certamente, como acontece quase sempre, mas o trabalho que fazem, quando fazem, é mesmo muito bom e sempre na defesa dos direitos certos, parece. Do consumidor. Últimas palavras, antes de abrirmos a questões, Bárbara. Últimas palavras. Eu acho que temos que trabalhar na consciencialização da privacidade, não só a nível online, né? Todo tipo de sistemas hoje em dia que nós temos, eletricidade, gás e afins, tudo isso é informação que é importante manter privada, certo? Portanto, a consciencialização deve ser mais generalizada. E nós, como profissionais que trabalham na área, devemos ter mais cuidado da maneira como utilizamos as ferramentas que temos para implementar a privacidade. Gonçalo. Concordo, obviamente, com tudo o que a Bárbara disse. Adicionaria que não devemos tentar quebrar a confiança, quer com os utilizadores, quer com todas as partes interessadas em todos estes processos. Não devemos, isso é fundamental, devemos respeitar a privacidade, a liberdade do ser individual, obviamente do todo também, mas acima de tudo do ser individual, das minorias, que não podem ser menosprezadas e têm direito, porque são muitas vezes elas que nos também permitem alcançar outros caminhos. E, portanto, respeitar acima de tudo e não enfraquecer a confiança, acho que é a base. Obviamente, na parte técnica, zelar sempre pelos nossos ideais e por essas mesmas ideias. Ok. Pois, eu também, só para nós terminarmos, antes de abrir as perguntas, portanto, acho que todos nós entendemos que a confiança na encriptação é uma coisa que não pode ser quebrada. Portanto, sem utilizarmos cifra, hoje em dia a sociedade está muito alicerçada na utilização da internet, das redes de comunicações, e, portanto, isto é ubíquo na nossa vida e, portanto, sem cifra, a nossa sociedade digital não existiria tal como vivemos hoje, ou pelo menos como a achamos que vivemos hoje. E, portanto, são temas basilares. Por outro lado, também a questão dos utilizadores sentimos também que os utilizadores não estão totalmente preparados para tomar decisões relevantes sobre os seus direitos de privacidade online, e, portanto, a sensibilização e a consciencialização
são temas que têm que estar na agenda e, acima de tudo, não podemos esquecer que, obviamente, existem problemas que têm que ser resolvidos. E, portanto, o crime continua a ser um tema, sempre foi, antes de haver esta tecnologia, as questões de pedofilia, as questões de terrorismo. Portanto, nós estamos sensíveis para o trabalho que as forças de segurança fazem. No entanto, temos que encontrar soluções que sejam respeitadoras dos direitos e, portanto, que não possam ser pervertidas para serem utilizadas para outros fins que não aqueles que são desenhados. E, portanto, para isto precisamos de juntar especialistas, como temos aqui hoje, precisamos juntar tecnólogos, pessoas que sejam, enfim, os filósofos da tecnologia, e também, obviamente, as forças de segurança e o próprio legislador, portanto, o próprio interveniente político. Isto tem que ser um debate alargado. E sem mais, se houver questões, temos todo o gosto para as receber e espero que tenham gostado do painel. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos pela vossa participação. Há bocado entrei porque era Temos aqui o Nicolau a tentar ligar-se. Conseguem ouvir-me? Estamos a falar das tecnologias e da sua utilização. E não estava. Isto, o live tem sempre estas questões. Pode não estar a ouvir. Novamente. Então, o que estava a dizer aqui, entrei porque era uma pergunta da Silvana no momento, e acho que era interessante responder no momento, foi bastante, a interação foi bastante elevada. Pronto, aqui tinha mais umas pessoas a agradecer a partilha, o bom feedback que têm tido. Continuando ainda na parte da Silvana Chagas, que fez aquelas questões, estava bastante atenta. Ela agradeceu também à Bárbara pelos próprios inputs que foi dando, em que nada é seguro 100%, obviamente, não vou ser garantir a segurança a 100%, e ainda tem uma pequena brincadeira que indica, será que vamos voltar aos antigos filmes de 24 ou 36 fotos, como nos outros tempos, e acaba aqui concorda bastante com o que foi falado, e indica usar de forma certa as ferramentas que temos e manter o que há de interesse geral, salvaguardando para o bem geral. Exatamente. Não sei se querem... Até o momento foi as questões dela. Não sei se querem acabar com esta parte que a Silvana levantou. Não, estamos plenamente de acordo. Não é? Portanto, nós temos que... É um equilíbrio interessante garantir as liberdades individuais ao mesmo tempo que olhamos para o bem geral. E, portanto, existe aqui um equilíbrio, e, aliás, todos nós também, de alguma forma, sentimos isso durante a pandemia, que foi um tema nada tecnológico, mas em que se falou muito e politizou-se muito esse tema, não é? Portanto, o que são os direitos de cada um versus o bem geral. Mas, sem dúvida, isto é um tema que tem que ser discutido num fórum bastante mais alargado em termos da sociedade, sem dúvida. E segundo uma sugestão de uma outra seguidora, Hilda Botelho de Souza, indica que é interessante também depois, no futuro, falarmos do projeto No More Ransom. Penso que estejam mais por dentro da vossa parte, exatamente. Acho que também daria um bom tema para falarmos num próximo painel, certo? Sim, sem dúvida. Esse é quase como acabar com as guerras, ou não queremos mais guerra. É o ideal. Então era uma conferência inteira. Acho que era para meses. Bastante. Bem, então resta-me, Gonçalo e Bárbara, muito obrigado por terem aceito este convite e por terem participado também com o vosso know-how e com a vossa disponibilidade. E obrigado a todos os que nos estiveram a seguir. Espero que tenham gostado. E pronto, para qualquer questão também podem visitar o painel, o expositor da AP2ESI virtual na conferência e estejam à vontade para contactar connosco. Muito obrigado. Muito obrigado, Jorge. Obrigado. Pelo convite. Parte da organização, agradecemos também a vossa presença e os excelentes contributos. Muito obrigado. Ora, obrigado pelo convite.